seria nada sem você. É meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Eu te vejo assim, 3 cores de um povo, uma nação. És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão. O planeta Terra, 3 vezes aos seus pés. Treme de tão forte e grande que tu és. É meu tricolor, eu não seria nada sem você. É meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Olá, bem-vinda ao Tricolaços Especial. Nós viemos ao Morumbi só para te ver, tricolor, e essa é uma reunião absolutamente única de São Paulinos que amam a música, que amam o futebol e que amam você que está conosco. Arnaldo Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Melhor agora, bem acompanhado. Eduardo Tironi. Tudo bem? Bem acompanhado. O cara que está aqui faz parte da nossa formação musical, formação de caráter, afinal de contas, ele é um dos nossos heróis. Nando Reis, que alegria você estar aqui com a gente. Nossos heróis não vestem capa, eles usam violões de aço. Tricolaço. É um prazer imenso estar aqui nesse programa, nessa mesa, enfim, falar sobre o meu assunto predileto. Aí sim. São Paulo Futebol Clube. Estamos nessa fase, né, Nando? Terminando aí essa temporada 2024. O São Paulo, que ficou muito tempo sem ganhar títulos importantes, ganhou a Copa do Brasil. Quero saber o seguinte, nós somos de uma geração que a gente viu muita coisa. São Paulo ganha demais, né? Sim. Mas como é que é com filhos e netos são paulinos que não vinham vendo o São Paulo campeão? Os filhos do Arnaldo também, né? E você, porque esse título da Copa do Brasil para os nossos filhos foi um negócio espetacular. Foi o título, é verdade. Meus netos nunca tinham visto São Paulo ganhar. Os meus filhos viram, né? O Teodoro tem 38. O Teodoro foi carregado no colo pelo Telê. Você tá brincando. Cara, foi. Essa é uma das memórias que ele não deve ter. Pô, eu queria ter sido carregado pelo Não, Telê. bicho, provavelmente em 91, né? O Theo tinha o quê, então? 5 anos. E era a época, o Libertadores, né? São Paulo. A história é a seguinte, os Titãs tocaram no Olímpia, daí nós convidamos, eu e Marcelo Fromer, do São Paulo, nos convidamos os jogadores. E lembro que foi Antônio Carlos, Nelsinho, Zete, Raí, enfim, não me lembro. E o São Paulo jogava com algum time do Chile, o show deve ter sido sábado ou domingo, o São Paulo jogava na quarta com algum time do Chile, o Zete tinha sido expulso. Né? Daí daí ele me convidou, eles me convidaram para ir ao jogo, eu falei, claro. O Zete passou em casa, e fomos, e levei o Teodoro. E eu fui pro vestiário. Assim, um negócio que eu fiquei a primeira vez, como, né, eu já tinha... E o Theo comigo, e eles me levaram, e daí aconteceu um negócio incrível. O Tele gostava de criança, né? E ele pegou o Theo no colo, assim, pena que não tinha celular, essas coisas, não tem essa foto, tem essa memória. E eu fiquei lá no vestiário, vi o aquecimento, aquela coisa maluca, e participei da reza. Assim, No sabe, começo ali? no começo, antes deles entrarem em campo. Coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Então, assim, Teodoro viu, né? Vibrou. O Sebastião, acho que tem memória do tricampeonato mundial. Mas é isso, São Paulo viveu um tempo de glória, né, das nossas gerações. Gerações, né? Nós somos de gerações diferentes. Eu sou o ancião aqui da mesa. E ficou nessa seca, né? Que a gente estava até comentando antes.
que foi, digamos, postergada, né? Porque o próprio São Paulo se auto-sabotou no título que eu não me lembro se era o de 20 ou 21, né? Porque estava na pandemia. Diniz era 21, né? 20 para 21. 20 para 21. 20 para 21. Então, que o campeonato avançou para janeiro e fevereiro, mas era o de 2020. Enfim, daí demoramos ainda para ganhar a Copa do Brasil. Que o último tinha sido o quê? A Sul-Americana? Aquele Paulista, aquele com o Lucas Moura. Não, teve sido um Paulista. Paulista do na pandemia. Na Crespo. pandemia. Na pandemia mesmo. Logo depois do Diniz, né? Na sequência. Assim. O Paulista. É. Aquele gol do Luan que bateu. Isso, coisa o assim. Hernan Crespo. Crespo. Que, aliás, né? Eu Gostamos, gostava do gostamos, Crespo. Gostava. Aí, então, Gostamos. Né? Eu adorava. Claro. Eu adorava ele. Eu tenho até hoje uma figurinha do Crespo no meu celular. Enfim. E esse ano, né? Que foi. Eu tenho uma teoria, assim, porque acho que quando o Zubeldia chegou, a gente esquece o Carpini, né? Foi digamos, um hiato, né? Assim, e ele inflamou o São Paulo, né? Assim, num bom sentido, né? E o São Paulo chegou até apresentações, eu acho que com vigor, que São Paulo era um time que tomava um gol, morria. Acabava. Por muito Era tempo foi assim, isso. muito tempo. E com ele a gente conseguiu virar jogos, coisas que não aconteciam. Isso já dava um certo uau, né? Ganhar Um certo fora de casa. ganhar fora de casa. ganhava nunca. Não ganhava, voltou a não ganhar, né? Mas assim, até para mim a chave, o que se deu num azar, que nunca é só um azar, porque é uma combinação no jogo contra o Atlético, que deveria ter sido adiado. Porque foi logo Sim, em seguida da morte, né? Que foi traumática, do esquerda, ali no gramado, né? E aquele jogo que a gente assistiu, o São Paulo estava apático, estava anestesiado. Sim, Tava mesmo. sim. E tomou aquele gol ridículo, né? Aos No 45 e tal. E aí eu acho que entrou numa espécie de depressão, né? Que, enfim. Mas, obviamente, também não estamos falando de um time que foi injustamente desclassificado. É um time, somos São Paulinos, né? A gente olha para o lado positivo. Mas há muitas coisas ali que são precárias, né? Especialmente do lado extra-campo, né? Exato. Isso Acho que é uma boa tradução a tua, né? E esse jogo do Atlético, coincidentemente, o Zubeldia não estava, né? Não estava, exatamente. Suspenso. E quando ele não está, Exatamente. muda a energia, né? Muda completamente. Muda. Foi um jogo, então eu diria, um azar. Embora o Zubeldia não tome cartões amarelos por azar. Né? Não é à toa, né? Numa coisa maluca, É maluco, né? Que é uma combinação terrível de um temperamento sensacional com uma arbitragem medíocre, que é a arbitragem brasileira. Né? É um negócio assim, é assustador. Assim, o futebol brasileiro, entre das coisas que desanimam, é essa arbitragem ruim, né? Que eu acho que não é só mal intencionada, eu acho que tem várias coisas, mas é ruim. É ruim. E esse VAR, com esse negócio, é uma coisa assim... Não, nem me fale nisso. É muito... Você não gosta do VAR também? Cara, eu não gosto de quem tá lá dentro da cabine. O VAR tinha tudo para ser uma Deveria ferramenta... ser legal. Mas precisa ter um mínimo de inteligência, sensatez e digamos, sei lá... Eu nunca parei para analisar o que falta, mas a forma como ele é usado é horrível. É insuportável. Você esperar 6 minutos para tomar E quando você tá pra no campo, comemorar você o não gol, sabe o que não é. sabe. Você não sabe. Aí tem um cara no celular que vai te explicar o que está E acontecendo. aí vira aquele negócio já que impõe uma dinâmica aos jogadores que é estranha. Sempre tenho a sensação que se introjetam hábitos, que nem essa coisa ridícula, de toma uma faltinha, levanta, pedir cartão amarelo. Faz aquela encenação de tu nem encosta, tudo na cara, cai assim. E a coisa do VAR também se introjeta, eles absorvem uma coisa de...
Mas nem só de pressão. É um momento assim de que, ao invés de reforçar a segurança com a arbitragem, criou o contrário. Isso. Uma histeria. Uma histeria e não tem mais critério. Vale qualquer coisa. Você não sabe se é o árbitro, se é o cara do VAR, se demora. Os áudios que faz aquele jogo de São Paulo e do Fluminense, Esses áudios que são foi bizarros. aquilo. Que Bizarro. foi aquilo. Uma confissão de culpa e ficou por isso Por mesmo. isso, análoga a muitas outras confissões de exatamente. culpas e outras impunidades. Falta bom senso e falta, acho que, conhecimento do espírito das regras e uma coisa mais poética do que é o futebol. Essa coisa da mão, por exemplo. A mão. Isso é uma... O futebol ele se separa do rugby quando aqueles jogadores lá ingleses nos colégios falavam, não, nós vamos conduzir a bola até a meta com todas as partes do corpo, menos aquela que dá mais segurança, que é a mão. Então é uma coragem. Daí o rugby virou o rugby com a mão e o futebol você vai conduzir com tudo menos a mão. Então, na verdade, é para você não usar a mão de uma maneira intencional para levar a bola, claramente. Só que você não tira a mão do braço do seu corpo. Não. E os coitados dos zagueiros, eles têm que marcar algemados. Algemados. Os É uma caras jogam coisa assim, algemado, Nando. Vem aquele atacante baixinho, rápido com a bola, driblador, e o coitado do zagueiro, que é mais pesadão, Perde além de tudo, tem que marcar com a mão para trás. Perde o senso de gravidade. Tudo, Totalmente, um negócio totalmente. estranho. Peraí, tem isso da mão. As E linhas tem do- os impedimentos As linhas, por 1 milímetro, o calcanhar, impedimento você fio de não- cabelo, umas isso. coisas assim, a orelha, não sei o que é. Isso. E às vezes, quando você está na televisão, umas linhas, Claro, digamos, muito suspeitas. É o né? que eu sempre falo. Os caras acharam que importaram um negócio lá da NASA e aí ia ser perfeito. E não, é aqui, da Galeria Pagé aqui. que os caras botaram um software lá. de fora de Que é qualquer esquadro, coisa. né? Aqui, Totalmente. pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Põe uma linha ali e... Fala mal da Pagé, não, tio. Eu sei que você vestiu No melhor muita sentido, eu já roupa. usei muito lá. Mas eu acho que, então, no VAR da poesia, o próprio impedimento, que é uma lei... É importante, né? Ela define uma mudança, né? Enfim, A dinâmica do a jogo. dinâmica do jogo. Ela tem um quê de... não é só interpretativo, né? Ela tinha uma coisa curiosa, ela depende de uma coisa quase que humanamente impossível, que é o olhar do bandeirinha, né? E com o juiz e tudo mais, até traçar essa linha, até chegar ao hiperrigor, né, do VAR, que não é objetivo, não é científico. Né? Ele deixa mais espaço para arbitrariedades, ao invés de ser É o que o Arnaldo sempre fala. aquilo que é uma coisa. Uma coisa exata. Não é sabe, que nem, por exemplo, o chip da bola na linha do gol, Entrou beleza. ou não? Entrou ou não entrou, né? Agora, a linha do VAR não é a NASA. Tá bem Tênis, longe de ser né? a NASA. Bem longe. O desafio do tênis. Tênis. Porque tem algumas imagens que vêm de cima que você não vê. Que você não sabe se ela está dentro, se tocou a linha ou não. Mas daí ele vai aproximando até que você vê que passa ali um negócio entre a bola e a linha da quadra. Fica uma imagem inequívoca. Todo mundo fala, realmente a bola foi fora. Mas você sabe o que é curioso? Você está falando disso, eu estou me lembrando, vendo esse negócio da posição da bola no escanteio, né? Agora tem uma Parece que casquinha. nunca tá dentro. Agora tinha uma tá casquinha encosta na linha. Isso, É um negócio que eu olhei e falei, uau, tá valendo isso. Antigamente era ali, né? Era botar Dentro do meio do Agora você coloca. quarto de círculo. E às vezes o Agora, juiz fala, não, tá um pouquinho fora, volta um pouquinho. Tá. e tem essas mudanças sutis, né? O árbitro com a espuma, aquelas coisas assim. Algumas são bacanas, outras são estranhas. né? São muitos Qual a sua regras. primeira lembrança do São Paulo no estádio? 75, a final do Paulista, São Paulo e Portuguesa. São Paulo foi para prorrogação. O Muricy estava em campo. O Muricy foi expulso no jogo, no tempo regulamentar. E daí eu me lembro de uma controvérsia assim. Eu não me lembro quem era o técnico. Mas daí tentaram colocar o Muricy de volta como se fosse um outro jogo, né? E não uma prorrogação. Então isso atrasou e tal. A volta do... A volta. E o São Paulo foi campeão, né? Ganhando dos pênaltis, eu não me Não, lembro. nos pênaltis, eu lembro isso aí, 75.
Time do Serginho Chulapa. Vou ver o Serginho, técnico aqui, pô. Mas eu vou ver no almanac aqui, é o meu auxiliar. Uau, você tem um almanac? Não, Nós temos aqui Só para que, consulta, mas só é o Arnaldo que mexe. Ele não deixa ninguém mexer. Tem uma certa dose de pé frio. Eu vou dizer por Puta quê. merda. Ele foi encerrado Nossa. de forma abrupta em 2005, depois do jogo contra o Tigres pela Libertadores, ou seja, ele não captou o São Paulo campeão da Libertadores nem Mundial. Nossa. Então é um almanac pé frio, mas para 2005 nem tricampeão Mas ele brasileiro, mas de 2005 para trás ele traz tem tudo. tem as fichas dos jogos. É legal. Aí você lembra os jogadores. Está à venda em aonde? Eu preciso ter Eu vou isso te dar um exemplar a aqui. gente acha. Vamos ver aqui. Pera aqui, eu vou achar. O Serginho era seu herói? Técnico José Poi. Uau! Foi o Poi. Você tinha falado do Poi aqui Então, antes. o Serginho sim, mas o meu primeiro ídolo foi o Forlan. E depois o Serginho. Forlan, quando eu era bem pequeno, eu tinha a camisa dele, 2, né? Aquelas que eram de algodão, costurada. Linda, né? E eu tenho a impressão hoje que era mais pelo fato dele ser cabeludo do que exatamente pelo futebol. Então era essa, digamos, projeção, né, no transgressor, né, que eu acho que continua quando eu adoto o Serginho como ídolo máximo. Pra você ter uma ideia, eu me lembro do Serginho do jogo que ele estreou. Eu acho que ele entrou no segundo tempo, acho que já fez gol. E eu tinha um pôster da placar dele, né, no quarto, e eu recortava todas as fotinhos do Serginho e botava ali. Era um pôster lindo que eu não sei que cargas d'água eu perdi. E, mais do que isso, eu fui ao lançamento do disco de samba do Serginho. Pô, esse disco é maravilhoso. Eu tenho esse disco. Eu fui lá no Henrique Schalman, não consegui entrar porque estava cheio. Estava lotado. Você tá brincando, você tem esse disco? Você tem esse disco? Eu tenho esse disco. Putz, esse Eu disco é tenho maravilhoso. Eu tenho esse disco. É, É chama maravilhoso. Camisa Ele 9, né? É, ele é abraçado na bola, jovem. Ó, nós vamos comprar 3 fitas, vamos dar pra você gravar 3 fitas pra gente. Pô, devia ter trazido. Eu lembro até hoje, tem um cara que toca cuíca que chama Vinho Tinto. Da banda do Serginho Chulapa. Velho, Serginho, e me lembro quando ele foi suspenso, eu fiz até um desenho, me lembro, aquela chute no bandeira. Foi no Ribeirão Preto, né? Não foi jogo contra o Botafogo. Foi esse, né? Do bico no Bandeira. Botafogo Ribeirão Preto. Foi Botafogo. Botafogo Ribeirão. Bico Cara, na Serginho canela. Bico na incrível. canela. E, bicho, volta e meia, quando aparece essa coisa de Instagram, ele era maravilhoso. Centroavante nato. Né? Meu primo que levou o estádio pela primeira vez, nesse campeonato do bico na canela, ele me ensinava assim: quando o Serginho corre atrás de alguém sem a bola, ele vai ser expulso. Ele falava. Mas como assim? E era assim, ele saía correndo atrás de alguém, era para bater em alguém. Então. Ó o time do teu jogo, ó. 57 mil pessoas no Morumbi. Valdir Pérez, Nelson, que é o Nelsinho Batista, Paranho, Samuel e Gilberto. Porra. Chicão, Muricy e Pedro Rocha. Nossa, que meio campo. Terto, Serginho e Zé Sérgio. Nossa. Técnico José Poi. Desculpa. Coisa maravilhosa. Belo Coisa time. linda, hein? Vamos cá, entre nós aqui, eu amo o Juca Kfouri, mas Dom, só o Pedro Rocha. A Rascaeta... Outro patamar. Não podemos manter os parâmetros claros. O Dario, né? Dario Pereira, Dom Pedro Rocha e tal. Mas sim, cara, o Serginho, eu lembro do São Paulo, eu não sei se foi 82, 81, contra a Portuguesa. Contra a Ponte Preta, 81. que é o gol do Chapéu. Nossa, 81. 2-0. Ele era maravilhoso no Carlos, né? E daí ele corre e pega o guarda-sol. Do representante. Cara, aquilo pra mim foi assim. É verdade. Era Tava chovendo pega pra o guarda-sol, caramba. com o guarda-sol. É um jogador. Você falou que é ser o maior ídolo. Isso tem a ver, eu sempre quando penso no Serginho, eu penso nisso, que o Serginho é o primeiro ídolo transgressor do São Paulo, que sempre historicamente foi um time dos certinhos, não sei o quê. E o cara era o contrário disso. Era o contrário disso. Ele era o cara que chutava bandeirinha. Tem um pouco disso, né? Aquela bicudinha no... O charme do Serginho Serginho era o fato dele ser loucão, né? Num clube que normalmente ninguém era. É um clube de elite. Pode arroz, um pretão de 1,90 m, não sei o quê. Não.
um jogador temperamental. Totalmente. Completamente. E vamos combinar que amigo do Muricy, que também era um... Também era da mesma pegada. Exato. Animados, cabeludos, enfim. Mas o Serginho, eu acho que tinha esse contraponto, essa disrupção, né? Assim, contra o São Paulo. Que é engraçado, né? O São Paulo, time da elite, né? Depois virou soberano e recentemente passou a ser o time popular, Isso é né? muito legal, cara. Porque o nosso estádio não é arena, Perfeito. né? Quantas vezes você, acho que deve ter ido tal, com o Morumbi? Essa era uma final de campeonato. Então, Sim. 57 mil, 60 mil pessoas. Essa média de público que a gente vê, essas cenas da abertura aqui, praticamente em todos os jogos do São Paulo hoje, né? Sim. Essa popularização Exato. é muito interessante, né? Acho que é uma coisa legal, mais legal até que o título da Copa do Brasil ganhar é sempre bom, mas acho que é uma coisa recente e acho que duradoura, né? A popularização da torcida do São Paulo, né? Cara, eu acho que é assim, e isso eu acho que está relacionado a essa questão do estádio, né, de não ter virado arena e entrado nesse âmbito, né, de privilégio, né, mas tem uma coisa que é estranha, né? Aí depois, o São Paulo, quando ele vai, essa coisa de majorar o ingresso nas rodadas mais decisivas, Certo. teve um jogo aí que subiram o ingresso e caiu a média de público, né? sim, mas Coisa direta, né? Para mim é Sem sempre dúvida. estranho preferir ganhar, sei lá, quantos R$1.000 e perder uma coisa que tem um valor maior, Sem que é um dúvida. estádio lotado que pode fazer o time vibrar, né, e criar uma relação com a torcida. Porque uma das coisas que me incomodava na torcida do São Paulo e que mudou radicalmente, a torcida do São Paulo não era uma torcida vibrante. Sem dúvida. Sim. Ela não era uma torcida. Eu ia, né, e assistia quando já não era essa coisa de torcida única. São Paulo e Corinthians era assim, era uma diferença. chocante. Era um contraste Era uma gigante. inveja. Assim, Dava falava, muito. porra, Eu falo pra você. Falei pra você. a torcida era, enfim, e mudou, né? Mudou. Esse caráter mudou. E é uma coisa que é um ganho importantíssimo, né, para a torcida do São Paulo. E, cara, é isso. Agora, eu sou, voltando a 57 mil pessoas, a esse despertar a paixão, né, de encher, ter essa... Sou da época que não tinha, né? O Morumbi cabia uns 120 mil. É o maior estádio particular do mundo. É isso. Nós somos, não sei se somos ainda, né? Mas periga, não mais, né? Porque escolheu. E eu ia em jogo, aliás, eu morava perto do Morumbi, eu ia em muitos jogos, não só apenas do São Paulo. Assisti jogo final, estava contando para vocês, Palmeiras e Guarani, no meio, entre um degrau e outro ali, jogos memoráveis. E jogos, afinal, São Paulo e Operário, acho que tinha 112 mil gols do Getúlio. Pô, o jogo, cara, lindo, aquela coisa maravilhosa, emocionante. Isso, domingo à tarde, 4 da tarde. Eu odeio o jogo domingo às 6h30. Odeio, São Paulo sempre perde. São Paulo perde, e daí às 8h30 você está deprimido com a bosta do resultado. Sabe, assim, eu odeio. também. Eu sou do tempo que tinha jogo quarta e domingo. Assim, não tinha jogo tinha terça, terça-noite, quarta, né? quinta, sexta, sábado. Então, e nesses horários absurdos. E daí ia ao estádio no domingo à tarde, ensolarado, subia, eu ia lá, tinha um ritual, né? Tomava 2 copinhos de 51, assim, né? Aquele aquece antes. Subia de arquibancada, evidentemente, sempre. E jogos lotados. Aquela que o São Paulo perdeu pro Vélez da Libertadores. Putz, Mas aquilo foi uma quarta. Foi né? quarta-feira, À à noite. Foi à noite? À noite, quarta à noite. Cara, eu me lembro da multidão. Foi, pra mim, o meu maracanaço. Aquele jogo foi, acho que, a coisa mais frustrante e roubada, né? Foi bem roubado. Roubadaço. Bastante Muito roubado. roubado. Foi roubar. Essa só não foi... Foi igual aquela de... Qual que foi que a gente... 2011, que a gente perdeu
O Ganso, não, do semifinal, o Washington Coração Valente contra o Fluminense? Não, fora um jogo que teve um pênalti Nacional absurdo. de Medellín. Nacional de Medellín. Chamava Libertadores. aquele meio campo, o volante que foi pro Fluminense, esqueci, Hudson. Hudson. Foi um pênalti nele, não foi? Foi absurdo, escandaloso, um negócio assim. E o juiz não deu. Não deu. Pô, lembrou bem. Enfim, esse momento, e essa é uma coisa que me entristece muito nessa, enfim, vamos chamar assim, eu vou usar a palavra direto, corrupção, certo? Que roubou, acabou com o futebol. O futebol acabou. E não é só uma nostalgia, um romantismo, queremos camiseta de algodão que pesa 2 toneladas quando chove. Não é nada disso. É claro que tem coisas grandes, mas essa coisa da politicagem, roubou quase, né? Assim, durante décadas, por exemplo, anos no São Paulo, aquilo que é a maior paixão, que é uma relação de paixão de milhões de pessoas. Quantos milhões de brasileiros torcem para São Paulo? São Paulo é a terceira maior torcida. Que é uma loucura pensar que nisso potencialmente como negócio, quanto isso poderia render e ser e retorno para aumentar a torcida. Claro. É uma alegria que me foi roubada, nos foi roubada, está sendo roubada, certo? E isso é dramático, assim, é uma coisa muito cruel, com um mundo que já está em rota de destruição, um negócio que, no caso do Brasil, está relacionado com... Sem dúvida. Uma das coisas mais importantes, mais fundamentais da alma brasileira. E pra gente que gosta, né? Quando acontece isso que você está falando, esse descolamento, coisa, parece que você perde um pouco da sua história, né? Exato. Você fala, tá indo embora isso aqui. Tá indo embora. Eu fico um pouco desesperado, sabe? Quando eu vejo São Paulo, naqueles anos pífios, né? Que se fala... Tinha uns amigos que falaram, vai virar uma portuguesa, vai virar não sei o que. Eu falei, meu Deus, por favor, fala isso, faça se acontecer isso, sabe? E estamos lá, né? Mas, enfim, estamos aqui, na verdade. Você tocou lá? Tocou no Morumbi? Não. Toquei. Eu toquei, sim, no Hollywood Rock. Eu tava lá. Ira, Titãs... Era no Hollywood Rock. Titãs tinha acabado de lançar... Pretenders Pretenders. E mais um... Eu tava Supertramp. Supertramp. Acho que era isso mesmo. Estávamos lá. Mas firmes. olha, mais do que ter tocado lá, eu fiz um gol no Morumbi. É outra coisa. Eu fiz um gol no Morumbi. Eu tenho um registro. Tem registro? Olha a história. Como é que é? Como é que é você como jogador? Características, por favor. Eu fui o primeiro ala brasileiro. Aí, o primeiro ala brasileiro. Antes de ser, eu era um lateral direito, míope, velocista, pouco técnico, mas assim, eu chegava na linha de fundo. Zé Teodoro, primeiro ala brasileiro. Igor Vinícius. Espera aí, Antenor. Boa. Não tinha essa patada do Antenor. Mas então... Destro. Sim, destro. Não, eu fui um jogador tecnicamente limitadíssimo, amava jogar futebol, joguei muito futebol na vida, tive que parar por razões da profissão, né? Porque também me machuquei e tudo mais, rompi ligamento do tornozelo, rompi ligamento do... Nunca fui craque, mas... Tive um momento muito prazer jogando bola na vida. Posso falar das memórias tão saborosas quanto ia ao jogo, era jogar futebol na adolescência e na juventude. Muito. Eu era uma coisa assim, eu era louco. E essa história é o seguinte, Raí, Fundação Gol de Letra, o torneio, quando chegava... vencia a equipe, tinha um jogo final comemorativo com misto de jogadores e músicos. Nós jogamos esse campeonato também como imprensa. Então, eu fui convidado e entrei no jogo e de repente estava ali naquele... Era um absurdo correr. Parecia, era um negócio assim, eu dava um pique, morria. Mas aconteceu de eu fazer um gol. Porque o Pedrinho mandou pro Rogério Ceni, que fez um lançamento espetacular. Pra você? Caiu no meu pé. Eu entrei na área e fiz um gol de esquerda. Canhota. E caiu. Velho, juro, assim, eu não acreditei.
Passe do Rogério. O passe do Rogério. Que jogava na linha esses Jogar torneios, no estádio do Morumbi, um gol de canhota. Eu fiz um gol. Assim, Gol de pronto. canhota. Foi, não tinha ninguém, né, na arquibancada, mas assim foi. Maravilhoso, né? Eu fiquei eufórico. Assim, e os caras também falaram, você fez um gol. Foi maravilhoso. Coisa maravilhosa. Esse negócio que você falou sobre o tamanho. Eu nunca mais reclamei que jogador não chega na bola quando é passe. Eu falei, não dá pra chegar. Você acha que é facinho você chegar ali? Eu nunca mais reclamei de jogador depois que eu joguei no campo oficial. E do campo, eu queria voltar na sua primeira lembrança, que eu sempre falo. A primeira vez que eu fui no Morumbi, na minha vida, quando eu era criança, o Morumbi, a hora que eu cheguei, eu falei assim, isso aqui é a maior coisa que eu já vi na minha vida. Não tem navio, não tem nada que eu tenha visto que é maior do que isso. Como foi a sua primeira vez, quando você entrou? Cara, eu tenho uma memória tão anterior a esse jogo de 75 que eu tenho uma certa dúvida se ela é real ou não, certo? Sim. Que eu me lembro de ir num jogo, e isso você pode checar, sério. Eu nasci em 63. E a minha impressão é que não estava completo todo o anel. Tinha o anel 1. Eu me lembro a sensação de era São Paulo e Corinthians, e eu estava ali, tinha uma parte que não tinha. Não estava assim, completo. Pode ser. Os Pode ser o anéis. estádio ainda. Eu não sei quando Reinauguração é completou. 70? Reinauguração é 70. Então pode ser. Então, eu era pequeno. Eu não tenho. Isso é uma lembrança de essa coisa maluca de uma escala, né, diferente, de estar num estado, numa situação excepcional, né, e naquele caso com meu pai tinha uma certa. Meu pai não era uma pessoa tão expansiva e tal. Então, ir a ele com o jogo de futebol talvez fosse uma das poucas situações na vida onde a gente Se conectava. Tanta gente, o Marcelo Nova já falou isso pra gente, a mesma coisa que o pai dele, que era Quem? cara, o Futebol. Marcelo Nova, que ele tinha a conexão é quando ele ia pra Fonte Nova. Mas isso está dentro daquela história do que se perde, sabe? Do que o meu pai, olha só, a memória mais antiga, ou uma das memórias mais antigas, Copa de 70, daí eu tinha 7 anos, Brasil e Inglaterra, Brasil 1-0, foi se comemorar na Rua Augusta, Vitória. E eu me lembro de estar na Rua Augusta ali, um monte de gente passando, eu no ombro do meu pai aqui. Que louco O isso. que era também, eu me lembro mais da coisa estranhíssima de estar encostado no meu pai naquela situação. Então, voltando ao Morumbi, é isso. Mas você sabe que não a primeira imagem, como você está falando da infância, mas eu acho que da dimensão faraônica, eu era tão fanático que eu ia em jogos assim, São Paulo e Brasília, no Pacaembu, 1.900 pagantes. Eu era um dos 900. Eu me lembro de uma vez ir num jogo no Morumbi, numa quarta-feira, frio pra caralho. Um jogo inexpressivo, que estava lá em cima. Eu gostava de ficar no último degrau da Isso é arquibancada. sozinho? Ou sempre com Com o o pai? irmão, ou com o Marcelo. Não, sozinho eu nunca fui. Eu não me lembro, não era comum. E daí o negócio de se ouvir os jogadores falando. Isso é demais, né? Era maravilhoso, cara. Então, assim, e aquela gigante de concreto, né? Aquele lá embaixo, assim, coisa. Eu sempre gostei muito de ir na arquibancada. Isso é legal, quando você ouve os caras falando, você parece que é outro jogo, né? Muito É louco. outro. E essa coisa da comunicação, que deve ser uma loucura para os jogadores quando está o estádio lotado, né? 120, imagine Pois deve é, se ouvir lá embaixo. O Maurício perguntou, né, se você tinha tocado e jogar. Assim, para mim foi muito estranho e impactante quando eu entrei no Morumbi pela primeira vez no nível do campo para fazer reportagem. Eu sempre ia em cima e tal. Aí quando você entra com o estádio cheio e olha para aquilo ali, eu fico imaginando que os caras, né, com aquele... muito grande. É muito grande. É muito alto. Pode ser em show, né, que você tá na pista lá, tudo lá em cima, mas no jogo mesmo é uma coisa muito impactante mesmo. É Acho muito. que é impossível você ficar
imune, né, aquilo. E o Morumbi, né? Assim, quando essa história de ir conhecer os jogadores, daí ir lá, né? Claro. Lá naqueles caminhos, aqueles elevadores. cara, É um labirinto. uma coisa. Não, é um negócio meio inexpugnado. Você Você sabe tá uma dentro do coisa lugar. que eu me lembro que me impressionou demais foi quando eu fui ao vestiário e o aquecimento dos jogadores chutando as bolas na parede, né? Uma porrada, velho. Uau! E era uma coisa mais ou menos, né? Não era um jogo gigante, mas era assim. E a tensão dos jogadores, o barulho dos cravos da chuteira. Isso é legal. Entrando no túnel, subir. A visão do túnel, quando sai aqui, é um negócio paradisíaco. É né? mesmo. Sair. É muito. É incrível. Eu falando aqui, eu é isso. O futebol é uma paixão, é uma coisa que promove, provoca sentimentos únicos. E não há nada que se compare. É e tem isso. uma coisa que é espantosa, né? Assim, a gente troca de tudo, mano, troca de time. Né? Há, evidentemente, casos de pessoas, mas assim, ninguém fica trocando de time. E, claro, né, não é nenhuma questão de preconceito, é uma relação, um vínculo muito especial, muito maluco, né? Eu não sei, deve Porque, ter. Nando, por exemplo, você pode ter o maior fã ou a maior fã dos Titãs ou do Nando e tal. Você não tem uma... Acho que ela não fica querendo saber como é que foi o ensaio, né? Querendo notícias sobre o ensaio do Nando. Exato. E no futebol a gente quer saber como é que foi o treino da manhã. Velho, exato. Eu vou te contar uma coisa. Mas nem... Né, eu não sei. Olha só o grau. Minha mãe se tornou uma São Paulina. Ela começou assim, eu vou acompanhar seu pai nos jogos, e começou a se interessar, se envolver com aquilo, virou uma São Paulina fanática. Numa época onde havia poucas mulheres no futebol. E eu me lembro, a tal ponto a gente era louco pelo futebol, que a gente almoçava ouvindo o show O Jornal de Esportes. Jornal de Esportes da Jovem Pan. Tá vendo? Ouvindo, não falava. Eu ficava silêncio, assim, né? silêncio ouvindo aquilo. Jornal e do ele, Esportes, Jovem Pan, Jornal do Esporte. Jovem Pan, Jornal. E o show de rádio, Estevam Sangirade, Archibald. Não, Sim, Milor. sim, velho. E comprar a Gazeta Esportiva e assistir ao estádio, o São Paulo ganhar, assistir a mesa redonda, assistir o videotape no dia seguinte, ouvir, comprar o Jornal da Tarde. Alberto Helena Júnior, cara, era Os desenhos dos gols do Jeppe Maia. bicho. Então, assim, era uma coisa exata. E daí vamos mudar um pouquinho, né? Na época da seleção. A época de Copa, melhor dizendo. A Copa de 82. Foi muito Velho, marcante. eu lembro de também. A gente tinha uma televisão colorida, né? Não era ainda. Era uma coisa, a única televisão grande na minha casa. E os treinos, como é que tá? O cortar, machucou, imagine, né? Uma distensão no adutor. Quando o Careca foi cortado, Pois é. porra, velho. Isso foi uma boa. Eu amei. O Serginho que foi convocado no lugar dele ou foi? O Roberto, mas né? o Serginho já estava. Já estava. Aí o Serginho, pra mim foi um dilema, porque o Serginho jogava no São Paulo, mas eu adorava o Careca. Sim. E aí o Serginho vai. E os heróis são paulinos nas Copas, o Valdir teve aquele frango. Né? Contra a Rússia, E o né? Primeiro. Doeu, né? Doía na gente. né? Doía. doía. E Não, o Serginho não conseguia jogar, fez Não, um ele gol tava- na força, precisava contra. Bicho. Não, esse foi um dos azares da vida. Foi. Porque o Careca Casava com entraria aquele com time. aquele. Né? Nossa, perfeito. Aquilo é uma das coisas. O Careca com. Cara, 82, 5 de julho, né? Esse desastre de Sarriá. Eu fui um daqueles. Eu lembro da capa do Jornal da Tarde, Clássico. os meninos Sim, chorando. chorando. Cara, que coisa. Aliás, vamos falar de jogo. Você lembra da foto quando o Mirandinha quebrou a perna? Nossa, total. Na Ah, placar. vai. Nossa. Quem é aquele fotógrafo? É o. Ai, quem é? Tem um fotógrafo do Estadão que é um. Você lembra? É um, Cara, é um clássico. É um fotógrafo- clássico. Um Citou ele fotógrafo aqui. clássico. Ele tem, cara, aquela Nossa, aquilo- foto. Era nossa. uma muito. Mirandinha. Essa é uma Não, época. é o Lemir? Não. O Lemir era Não, eu Fórmula esqueci. 1. Eu tenho. Vamos lá, tem um grande fotógrafo que fotografava para o Estadão. Você estava falando do. Né, do Domício Pinheiro. Domício Domício Pinheiro. Pinheiro. Isso aí. Você estava falando, né, de
no dia que você vai assistir o rádio, ouve o rádio, não sei o que e tal. E aí tem a foto, aí tem a Gazeta, tem o dia seguinte que você vai ver, não sei o quê. Era uma época, eu sei que muita gente que vai assistir a gente é mais jovem, mas não tem noção do que era a escassez das coisas, de informação. Exato. Não tem esse negócio de deixa eu ver se foi gol, se estava impedido. Você ia saber, o jogo era 4 da tarde, você ia saber o gol às 11 da noite. A placar ia pra banca às terças, o jogo era domingo. Então se quisesse ler alguma coisa mais profunda... O JT fazia os desenhos dos gols, lembra? Era demais, né, cara? Não, era uma coisa... Tudo isso. Era uma escassez. Exato, daí ver os gols no Fantástico, né? A própria loteria esportiva. Cara, era muito, mas não tinha, não tinha informação. Ele lembrou um negócio do Mirandinha aqui, porque a minha lembrança de primeiro jogo era do Morumbi, eu lembro do jogo, mas lembro que tinha alguma coisa a ver com Mirandinha. Era assim, o Almanac salvando. 15 de fevereiro de 78. São Paulo 4, Sport Recife 3, de virada. O meu primo me transformou em São Paulo nesse jogo. E era o primeiro jogo do Mirandinha titular depois da fratura na perna. Volta. E ele faz o 4º gol. Eu lembro que o meu primo ficou, cara, ele tá recuperado. Eu acho que o tal São Paulo e Brasília foi logo depois. Foi nesse campeonato, porque você lembrou, acho que do gol do Getúlio. Acho que o Brasília nem existe mais. Não, velho, desculpa, eu sou da época de Saad. São Paulo e Saad. Saad. Né? Saad é time São Caetano. São Paulo, Nando. São Paulo 5, Brasília 0. Pacaembu. Eu tava... Aí, ó. Quantas pessoas? Ele era um dos... 4.267. Eu sou um dos 4.267. O meu era 13.461. Tinha mais. Tá vendo? Mas a gente fica com os jogos não, mas cala aí o time do 5x0 do Brasília. Vamos lá. Brasília? Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor, nosso lateral. Puta lateral, hein? Chicão, Teodoro e Neca, meio campo pegado. Zequinha, Serginho, Mirandinha entrou no segundo tempo, estava entrando aos poucos, e Zé Sérgio. Técnico Rubens Mineiro. E tem a história da foto da placar do Mirandinha. Isso é maravilhoso. No dia seguinte que ele foi operado, né? No hospital. Tinha uma molecada visitando e tem um menininho lá que aparece de frente na foto da placar. Nazi. O Nazi! Uau, ele contou essa história aqui. Ele contou essa história nessa mesma poltrona que ele juntou a molecada, ele como líder, e eles escaparam da aula e foram visitar o Mirandinha. Mas você sabe que você estava falando agora do Bezerra, né? O São Paulo tinha uma jogada ensaiada que eu acho que era com o Minelli, né? Quem era o técnico? Minelli, né? Minelli. Que era uma jogada... Começava com o Bezerra... Me lembro bem, eu lembro que era um clássico. Era um clássico. Um dos gols contra o Operário, esse jogo que você foi na semifinal, não sei se é a mesma jogada que faz que vai bater a falta e só passa por cima da barreira para o outro chutar. E o Serginho faz o gol. Assim, sei lá. Você sabe que nessa história da escassez de informação ou da curiosidade de saber do treino, eu me lembro do Dario Pereira. O Dario Pereira que o São Paulo contratou e demorou 2 anos. E tinha uma tal contusão misteriosa e tal. E eu me lembro de foto dele andando de bicicleta, ele não podia treinar. Cara, me lembrei de uma coisa sensacional. Agora vocês estão puxando memória. Eu fui... Como eu disse a vocês que eu fui o primeiro ala brasileiro, eu era velocista. Que jogador, hein? Eu era velocista. Meu pai foi... corria 110 metros por barreira pela pole, então ele tinha esse álbuns, fotos e tal. E eu, influenciado por isso, fui fazer atletismo. Porque eu achava que eu era velocista, fiz e fui fazer, e joguei, era do São Paulo. Eu fiz naquilo no Ibirapuera, eu esqueci, que a técnica me falou, vamos treinar no São Paulo, e o treino era sábado e domingo, 8 da manhã. Lá na pista. Na pista? Na pista do Morumbi. E volta e meia, o São Paulo estava treinando lá, não tinha sido. E eu me lembro de um dia, eu estava fazendo ali, e o Chicão, os jogadores, olhou para mim, e eu era ruivo, cabelo assim, me chamava de Falcão. E eu, cara, usando o agasalho, o bordãozão do São Paulo com o distintivo, vendo os jogadores. Cara, isso é demais. 13 anos, era assim, ver super-herói, saca? Ver o jogador...
Eu tenho, engraçado, essa relação ainda. Eu tenho 61 anos, é quase patético. Eu olho para os jogadores e eu falo, Você fala isso. falo, cara, sabe? Uau! É magia do futebol. Nando, bom, primeiro Fala, velho. agradecer demais você estar aqui. Eu tô vendo esse disco aqui, ó, o acústico, e eu sou mais novo, tenho que falar. Foi o primeiro disco que eu usei meu dinheiro pra comprar na vida. Uau. É o primeiro disco que eu tive, assim, porque todos os discos Foi eram do bem meu gasto. pai, né? Enfim, Bem gasto, bem fui gasto. lá, o primeiro álbum que eu comprei foi o acústico, então é uma realização pessoal estar aqui do seu lado. Mas tem gente que puxou, você tava falando da sua mãe, né, que começou aí o estádio com seu pai. Tem alguém que mandou uma mensagem aí falando que você tem várias histórias aí. Vamos pedir pro pessoal rodar. É mesmo, é? Pois é. Vamos ver. Alô, meu pai, como é que tá? Tudo bom? Você que é meu professor de arquibancada, você que me ensinou a amar esse time. Então queria aproveitar hoje que você está nesse programa que eu gosto tanto, que é o Tricolaços, e pedir para você contar um pouco sobre algumas coisas especiais. A relação da minha avó Cecília, sua mãe, com esse time, com o estádio, com ir no jogo, né? Reza a lenda que uma vez ela deu uma bolsada num palmeirense. Contar da torcida que você tinha junto com o Marcelo Fromer, né? A loucura São Paulina. E também queria saber se você lembra uma vez que a gente estava na arquibancada do Morumbi, e eu já era um pouco maior, mas meus irmãos pequenos, e a gente saiu mais cedo do jogo, assim, um pouco antes do fim. Chegamos no carro, você tinha perdido a chave, aí você voltou correndo lá pro estádio e, por um milagre, achou o lugar e tinha um cara segurando a chave lá, né? É isso aí. Queria aproveitar também e mandar um abraço para a galera aí. Eu sempre acompanho o pré-jogo no Três Zagueiros, o pós-jogo no Arnaldo Tironi. E quando eu estou em São Paulo, estou sempre na arquibancada sul do Morumbi, a tradicional arquibancada laranja. Estou falando aqui de Jaú, inclusive onde o nosso tricolor vai jogar na Copinha, aqui no estádio Zezinho Magalhães. Então vamos vir aqui torcer pelo São Paulo também. E é isso, deixar um abraço para todos vocês, para o Magno, para o Maurício, para o Alê, para o Arnaldo, para o Tironi, para toda a torcida São Paulina. E inclusive queria fazer uma menção a dois grupos que eu gosto muito, que é o pessoal do Tricolor nas Ruas e o projeto Morumbi Grafite. Tamo junto, valeu, te amo, pai. Que gênio, meu hein? filho, meu filho Teodoro, meu filho mais velho, esse que tá No colo do Telê. colo do Telê. Pô, o Telê que só usava camisa vermelha. Né? Uma coisa. O Theo, assim como o Sebastião e Zoé, né? A Sofia Santista, super São Paulo, vai super. Ele vai em todos os jogos, tem essa coisa. E é curioso, né? Porque já é a quinta geração. Meu avô São Paulino, meu pai São Paulino, eu São Paulino, meu filho São Paulino, meus netos São Paulinos. Essas histórias, a da minha mãe é de fato curioso, porque minha mãe começou a gostar de futebol para acompanhar meu pai, ultrapassou meu pai ou qualquer um de nós no fanatismo, na paixão, numa época onde era raro, não tinha mulher no estádio, muito poucos, e tem duas passagens muito engraçadas. Essa, exatamente, era aquela época que não era torcida única, então clássico era aquela tensão. E na numerada, porque mamãe daí ia de numerada, meu pai não tinha. Misturava. Então você podia estar sentado do lado de um. E uma vez ela estava com não me lembro se é São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, enfim. E o nosso vizinho de cadeira era um cara, enfim, começou a xingar. Bruto. E ela deu uma bolsada no cara. Assim, pá! E foi um negócio, porque o cara se encrespou e daí que meu pai teve que apaziguar, enfim. Era do tempo, velho, que tinha aquela coisa. Eu acho que hoje eu não sei se tem mais. Os caras faziam. Lembra? Da arquibancada, Copo de xixi. Saco de xixi. Saco. Fui brindado algumas vezes. Saco de xixi. Meu pai tomou uma vez, coitado. Não, assim, sacanagem. muito. Era horrível, é horrível. Você toma um banho de xixi, que é... No jogo estádio, assim, antes de começar o jogo, você tem que ir pra casa. Antes, porque isso é coisa quando não tá acontecendo o jogo. Tá fazendo o quê? Zoando. Né? Mas daí minha mãe, olha só, uma vez ela pegou uma ponte aérea pro Rio de Janeiro e deu a sorte de sentou do lado do Pita. E era o Pita, né? De repente ela
Pita, sabia quem era o Pita e para o próprio Pita ela descreveu um lance de um golaço que ele tinha feito, driblado não sei quantas pessoas, ele ficou assim. Deve ser o golaço contra o Palmeiras. Eu acho que foi. Ele Um mostrou gol. todo mundo. Aliás, o Paulo teve camisas 10 impressionantes. Nossa Senhora. Cara, Podia o pegar próprio Ayrton Lira. Né? Podia aparecer metade desse aí, já tava bom. Já, Velho, exato. Isso é uma outra coisa, né? Ponta de lança, que não tem mais. O que o Theo falou mais? O Theo falou da chave. Teve se um perdeu. segundo. A sua torcida Torcida com Marcelo, como é que então, chamava a torcida? LSP. LSP. Né? LSP. Loucura São Paulina. Era uma torcida ridícula, alguns poucos amigos são paulinos, mas numa época que era a nossa adolescência. E tinha cabeludo, de brinco, Marcelo com cabelo roxo, coisa que causava espécie no pessoal. Não é? Até hoje causa. Né? Na Independente. O negócio de uma vez eu fui chamar, já tem uns 10 anos, o cara chegou e falou: sai daqui que isso aí é negócio de viado. E tal. Jura? Assim? Foi uma coisa de horror. Mas enfim, não vamos falar do lado do baixo astral. E. Sim, esse jogo também aconteceu isso. Uma final, o São Paulo tinha perdido um jogo, não sei se era uma final, e estava lutado, e daí fomos esqueci a chave. Eu voltei correndo, imagine, com 3 filhos. Aquela coisa também de um tempo que, sei lá, hoje não deve ter mais, aqueles terrenos do lado do Morumbi, vazios. Agora você passava, uns estreitos, que você estava... Tudo estacionamento, enfim. Essa é uma história pitoresca. Pô, mas o cara achou a chave. Achou. Tinha um cara ali esperando e eu cheguei no lugar, sabia onde estava, ele falou. O cara estava esperando, caramba. Foi. Bom e o Theo sabe o nome do Zezinho Magalhães, estádio icônico. E ele me ligou ontem falando que São Paulo vai ser sediado a Copinha, o grupo lá e vai ter vários jogos. Estarei de férias e irei assistir o São Paulo na Copinha. Sensacional. Que, aliás, né, foi esse ano a gente perdeu no final? Foi a final ou não foi esse ano? Não, foi o ano passado. Retrasado, né? Foi isso. Copinha também. Enfim, o São Paulo, né, que já foi um clube, né, Vanguarda, o Cutia, né, a gente perdeu, acho que o Hendrick passou pelo São Paulo, foi ele? Menininho, sim. Essas coisas loucas que acontecem, né? Mas isso acontece muito com todo mundo. O Cafu, né? O Cafu também não passou por vários peneiras e tal. Não, tudo bem, o cara pode ser nada. Mas para mim o que essas coisas de o cara que não... mas, enfim, é aquilo que a gente estava falando. Aqui parece uma coisa lá dentro, em relação com o empresário, essas coisas são muito confusas. Agora, né, tô fazendo a relação temporal aqui, né? Aí você começa com a música e o São Paulo também passa a ter grandes times, né? Aí imagino que acompanhar o São Paulo se tornou muito mais difícil, né? Sei lá, se o time dos menus do Cilinho você acompanhava, ou do Tele. Claro. Acompanhava. Velho, eu ia muito. Embora tenha começado a minha carreira nos primeiros anos, não era essa loucura que é hoje. Uhum. E eu vi muito. Eu vi o São Paulo 4, Santos 1, o Casagrande. Cara. Casagrande foi uma coisa, né? Porque o São Paulo fez a cagada de pedir empréstimo sem o preço passe estipulado. E o São Paulo recuperou o Casagrande e deu de graça pro Corinthians. Porque aquele jogo, Cilinho, eu me lembro exatamente, 85, né? E tinha uma história que eu não sei o quão verdade é um mito, que o Cilinho fazia os jogadores fazer treino com bolinha de tênis. Fazia mesmo. É verdade. Fazia mesmo. Cilinho, Careca falou aqui. Então. Isso. Os menudos Miller, Silas, Sidney. Daí o Pita tava ali. Careca, mas eles eram mais velhos um pouquinho, né? Mas os três. Coisa maravilhosa. O Miller, pelo amor de Deus. Nossa, então eu vi grandes times. Mas antes mesmo, em 82,
Da Isso a gente máquina. tá falando de 85. Eu teve um jogo, eu lembro que estava em Ubatuba de férias. Era um São Paulo e Flamengo, que foi 3-2. Nossa, Um esse jogo, é parece que foi um maravilhoso. jogão. Esse jogo é maravilhoso. Vamos lá, vamos esse jogo é maravilhoso. Foi janeiro de Vamos 82, não é isso? Você Cara, sabe, o férias, Flamengo isso do mesmo, Zico, tava- cara. Era um time absurdo. Foram Mas o São Paulo, o Ailton Lira jogava nesse time? Quem é? O Falcão. O Ailton Lira já tinha Falcão saído. 85. Era o Falcão. Quem Falcão que? Mas São 85. Paulo tinha um. Era da Olha Disney lá, Everton. janeiro, ele Era a matou, máquina, essa não era a máquina 20 de tricolor? janeiro de 1982. Maracanã, 85 mil pessoas. São Paulo, Valdir, Getúlio, Oscar, Dario e Marinho Chagas. Nossa! Olha o timaço. Ok, né? Olha que defesa. Puta, e Mário Sérgio. Almir, Everton e Renato, Paulo César, Serginho e Mário Sérgio. Mário Sérgio. Pô, esse Puta time, que pariu. cara. Mas esse, o 3-2 foi no Maracanã? Foi no Maracanã. No Morumbi foi 4x3. 4x3. Ah, então era isso. Pouco depois. 4x3 foi, deixa eu ver o dia. 16 de fevereiro de 82. Pro Flamengo também. Pro Flamengo. Flamengo. 4x3. 4x3. Cara, Mário Sérgio, Marinho Sérgio. Chagas. É, pô. O Mário Sérgio foi impressionante. Eu vi ele jogar e ele fazia aquela coisa, olhar para um lado e dar. Nossa. Ele era muito craque. Era muito. Muito craque, velho. E esse time é o da camisa mais bonita da história do São Paulo. pra Aquela mim. Lecoq. Aquela Lecoq. É! Cara, Esse você era tinha aquele Lecoq. número em 3D, cara. Era uma coisa Mas linda. a do Casagrande, ele é Lecoq. É, Lecoq, É Lecoq também. 84. Que ele me deu, eu tenho um. Você aqui. tem? Ele tem aquele jogou. Cara, Pô, tem que ele- lembrar de eu pegar a ficha do jogo do Casagrande aqui. Enquanto Essa vocês era a São falam. Paulo e máquina Santos. tricolor? É, de A máquina 81, 82 era a máquina. 82 é a máquina tricolor, né? Que foi bicampeão paulista. E aí 82, aí o Corinthians do Sócrates, do daí- Casagrande, É, começa a ganhar. Começa a Começa ganhar. a ganhar. Ah, daí Foi começa essa- a doeu, aquelas começa a derrotas. doer. O Maurício tem uma frase que ele fala que a gente, até o dia que a gente morre, a gente acha que a gente ainda vai ser jogador, né? A gente acha que ainda dá. É. A gente acha que Você talvez... vai, eu me lembro que eu conversava com meus amigos, já a gente fez acho que 45, alguma coisa. Pô, mas se a gente não for, de repente, trabalhar num daqueles navios de bacalhau nas Ilhas Faroe, a gente Será arruma que a gente não um time consegue? pra jogar e a gente vai ser Não convocado, dá quem pra- sabe será a que gente não dá? joga uma Copa do Mundo. Aí que eu queria perguntar, você falou que era um lateral, primeiro ala brasileiro. Sim. Quando foi que você falou assim, talvez não dê e é melhor não, eu nunca Ah, você aspirei. nunca teve esse negócio? Não. Eu sempre soube que eu não tinha Não ia condição dar. de... Ah, não. tá. Amigos meus, o Marcelo Fromer era muito bom, o Rodrigo Andrade, o Antônio Malta, são amigos de colégio que eram craques. A gente tinha um time que chamava Papagaios, que era da revista em quadrinho, Que legal. que era no colégio Equipe. no colégio Equipe. Isso é 78, 9 e 80. E a gente jogava, tinha um uniforme bonito, camisona de algodão, azul com uma tarja vermelha aqui. E eles eram craques. O Jogava. Rodrigo acho que tentou fazer peneira, mas quer dizer, craques para você jogava pra, aqui, não sei se lá no meio. Eu nunca tive nenhuma Pretensão. não, pretensão não. Embora tivesse o desejo de. É. Porque na música, uma partida de futebol que eu fiz a letra é quem não sonhou em ser um jogador de futebol. exatamente, Sim, eu acho que jogador. E é engraçado, porque essa fascinação, né, esse fascínio pelo jogador de futebol, pela condição, né, que eu mantenho até hoje. E é curioso, porque sempre que eu encontrava os amigos jogadores, como foi nessa época, e eu quando eu estava com eles, só queria falar de futebol. Né? E eles meio de saco cheio, né? Eu só queria falar de música. Eu falei, mas, respondia rápido, falei, mas e aí? Porque era incrível, bicho. Quando eu saí com ele, cara, tinha uma cena. O São Paulo foi campeão, já não lembro bem. Quando tinha o Cerezo, isso é 92? 92. 92. Mas São Paulo foi campeão brasileiro ou paulista? Foi campeão, Foi campeão paulista. paulista. O Cerezo chegou a ser campeão brasileiro em 91, o Cerezo ainda não tinha chegado. Então acho que foi em Depois, 92, foi Era campeão o Palmeiras. paulista. quando o São Contra o Paulo Palmeiras. foi. Essa época Depois do Mundial, né? eu Dias estava depois do Mundial. com o próximo dos jogadores e tal. E eu fui convidado para ir na comemoração que foi naquela uma boate chamada Limelight. Limelight. Clássico. Eu fui numa festa que era petit caras. comitê, assim. Né? E eles deviam achar graça, né? Eu sou músico e tudo mais. Daí tava lá, e daí era uma coisa.
começou a euforia, foram fazer uma roda, todo mundo dançando, e eu me lembro, eles pegaram e como jogaram Jogar pro alto. Eu falei, não é possível, onde eu tô? Onde eu tô? Tô em Cerezo, Tele Santana. Então tem essa coisa, eu olho assim, eu sou, das poucas vezes que eu fui no CT, eu mantenho essa... Lá, nós trabalhamos, Leonardo, na revista Placar muito tempo. Nós fizemos uma capa com o Luiz Fabiano, lembra? Sim. Arnaldo Maro, fizemos uma entrevista com ele. É quando ele estava... a mulher dele estava esperando o nenê. Primeiro filho. E a gente também, nossas mulheres. Era no mesmo mês, né? Uma coisa É. assim. E daí ele contou uma história que você foi numa viagem de avião com a Fui, delegação. 3-0. E eles ficavam meio zoando lá, tá dando Reis, não sei o quê É. e tal. E você ficava, quem que tá chamando? Eles ficavam. Não, exato. Eu fui, Uma memória do Maurício, não lembro Não, disso. mas Você não ó, lembra não, disso? eu Olha lá? fui- Você foi no avião. eu acho que é LDU, que é Alguma aqui. coisa. LDU, Quito. Foi sei lá. 3-0. É, 3-0 pro Cuca LDU. era o técnico. Cuca, é isso mesmo, então é isso Fui aí. pra lá. Não, foi maluquice, eu não sei. 2003. Acho que é isso. 2004. Porque se 4. você veio o convite, você não quer ir com a gente no avião? Você fala, não, Cara, claro, pô. eu me meti nessa viagem e não, mas eu não tenho passaporte. Eu consegui, enfim, consegui, fui no avião com os caras. Viajei ao lado inteiro do lado do Cuquinha. Certo. Nessa época eu ainda era animado e tal. E eu lembro que eu falei a viagem inteira com os caras. Não sei o quanto. Tinha Meu Deus do céu. Jogador? Não. Aquele que virou comentarista, que foi pra Alemanha. Fugiu o nome dele. Grafite. Grafa, Tava lá. Era, enfim. E daí chegamos. O jogo era em Guayaquil ou Foi Quito mesmo. Foi vamos ver. Quito. Então a gente Altitude e tal. altitude, fomos 3 ficamos a num 0, hotel. futebol fumo, né? Foi horrível. E no São Paulo não viu a cor da bola. Eu fui, né? Senti até um pé frio. Né, assim, ficaram, eu ouvi muito isso. Opa! Ouvi. Mas você tentou ter alguma função ali, tipo ajudar alguém, Nada, tal, eu fiquei carregar a amigo mochila? do Edu, que era eu trabalhava ali, assessor da diretoria. Foi aí que eu fiquei amigo do Juca. Pacheco, que é meio primo meu. É. E foi uma coisa curiosa, porque a gente ficou num hotel que o Santos estava hospedado também. Também? Na mesma época? Foi no mesmo jogo. Cara, sim, o Santos jogou tanto que a minha filha santista, eu pedi pro Juca conseguir uma camisa do Robinho. Certo. Autografada. É. Camisa essa que eu guardei na mala. E no voo de volta, tava com o Felipe Andreoli, que Certo. estava ali acompanhando. E ficamos amigos, deixamos a mala no voo de Guayaquil, não sei o que lá, deixamos ali a mala no aeroporto, esperando, fomos tomar uma cerveja. Na hora que eu cheguei no Brasil, foi abrir, tinham roubado a camisa do Robinho. Puta, você tá brincando? É, Que roubaram a camisa do sacanagem. Robinho. Tiraram só a camisa da só. mala. Puta. Enfim, foi nessa... 3-0, ó. Casablanca, Quito. Rogério Ceni, Cicinho, Fabão, Rodrigo e Fábio Santos. Rodrigo. Alexandre Grande, Fábio Simplício, Marquinhos e Gustavo Nery. Grafite, Luiz Fabiano, técnico Cuca. O Marquinhos, Marquinhos, aquele que era do jogador, Flamengo. cabelo do liso, jogou. Havaí. Havaí. o Marquinhos. alemão. Era... Jogou no Santos depois. Ó, e rápido, vai, tô devendo do Casagrande, não tô aqui? Vocês me falaram? Vai. São Paulo 4, Santos 1, 2 de setembro de 84. 56 mil Meu pessoas. aniversário. No dia do seu aniversário. 56? Barbiroto, Fonseca, Uau. Oscar, Dario e Nelsinho. Zé Mário, Casagrande e Pita. Geraldo, Careca e Sidney, técnico Sininho. Gols, Pita, Casagrande, Casagrande novo e Careca. Ô, Nando, a gente sabe de várias histórias de roqueiros, né, que gostam também de boleiros, perdão, que gostam muito de rock, né? E um deles é esse cara aí que tem uma estátua aí no nosso cenário, que é o Rogério Ceni. Sim. Você tem histórias legais com o Rogério? Assim, quando é que foi a primeira vez que você encontrou o Rogério? Talvez o Rogério depois de ser o Rogério, Velho. né? O nosso, né, campeão do mundo, capitão e tal. Como é que é a relação de vocês dois? Cara, eu tenho. Agora é engraçado. Eu tenho uma memória muito boa para algumas coisas e outras me fogem. Eu fico muito próximo do Rogério, né? E ele tinha essa. Ele toca violão, né? Gostava. E sabia. Ele toca Wish You Were Here. Acho que ele tocou All Star, enfim. E ele tinha uma coisa diferente, né? De ele ter uma relação com um tipo de música, tanto que ele gostava de mim, que não era muito comum no ambiente.
Com o Rogério eu fiz matérias. Eu lembro de uma coisa interessante, foi fazer uma matéria, não sei se para MTV, e daí fomos ao CT e ele era... Rogério batendo um pênalti eu no gol e eu batendo um pênalti ele no gol, obviamente. Mas eu me lembro dele ensinar como ele batia pênalti, né? Que ele botava a bola e contava 3 passos para trás e enfim, fizemos alguns programas, mas é isso, não tenho... Deve ter coisa, mas me fugiram a memória agora. Agora, o Casagrande, que é também ligado à música, e eu tô casa da minha, acho que ele é do meu, tem a mesma idade que eu. E eu me lembro 63, né, o Casagrande? 63? Eu acho que sim. Ele então, 63, eu sou de 63. Eu me lembro do Casa, os Titãs ensaiando, esperando para fazer um programa no Sesc Pompeia, o Fábrica do Som. Putz, lembra? Grande Fábrica. Então tinha que ir lá fazer um ensaio de bom. tarde e a gente estava ali sentado, me lembro bem. Daí chegou um cara, um rapaz igual, alto pra caramba, com um chapéu de feltro, uma bolsa tiracolo, que era o Casagrande. E já, né, jogando pelo Corinthians bem. E fiquei muito amigo do cara. Marcelo, muito, né? Mas... E Casagrande, tanto que ele me deu essa camisa preciosa. Ele jogou muito bem no São Paulo. Foi uma dupla muito boa com o Careca, né? E nessa porcaria do acordo que fizeram, voltou pro Corinthians, São Paulo trouxe ele de volta. Levantou. E Nando, uma última curiosidade da minha parte. Fala, a gente recebeu aqui pessoas também que têm uma rotina tão ruim quanto a de jornalista, né? Que tem, né, compromissos e às vezes perde um jogo ou outro. Qual que é o maior perrengue que você passou numa turnê, sei lá, viajando com os Titãs ou na sua carreira solo pra ver um jogo ou saber notícias de um jogo do São Paulo? Cara, Por exemplo, o Tony Ramos falou que ele avisava o cara da coxia ali do teatro, tá tanto pra nós, tá assim, vai avisando, né? Aquela coisa meio esdrúxula, né? É muito. Mas eu me lembro acho que foi o primeiro campeonato mundial, ou o segundo, não sei precisar, a gente estava fazendo era no Japão, né? Então era um horário... Foi madrugada. Madrugada, e a gente tinha um show, tava num festival, e eu lembro que a gente fez uma maior pressão para mudar a nossa posição no festival para poder assistir o jogo. Várias vezes eu fico direto, até hoje, porque hoje é mais fácil, tem um earphone, né? Então, e eu fico, vai me contando a bola. No jogo da Copa do Brasil, eu tava tocando. Na hora? Cara, olha que merda. Tinha não é possível. E era um trabalho, um som meio... Quando o segundo... Socorro! Não, cheguei lá no camarim e tava o primeiro tempo. Do jogo de volta já. E eu tava prestes pra entrar e o Bruno Henrique fez 1-0. Fudeu. Aí fui pra lá, daí na hora que eu tava esperando pra entrar no palco, o fator, né? Nestor fez o gol. Pô, porque daí você tem que abstrair. Como é que você vai fazer o show? Não, porque isso derruba não, o astral. tem que abstrair, tem que concentrar. Daí eu tava no meio do show, daí o William, meu produtor, apareceu ali e fez assim. Eu parei o show. Tava no Rio de Janeiro ainda. Parei o show. Campeão! O grito tava entalado. Pelo amor de Deus, no Rio de Janeiro, tocando, puto da vida, ele tá vendo o jogo. Parou o show. A gente fazia um programa, um podcast, que era o Sonzeira, que nós cruzávamos o futebol e a música e o rock. E sempre tinha os temas, né? E teve um programa que a gente falou do Elvis Costello, que é torcedor fanático do Liverpool. E daí num palco que ele ficou tocando naquela decisão por pênaltis da Champions. Naquela final espetacular. Ele conta essa história e tal, e que ele falou no palco, ele atrasou, inclusive, o retorno, e daí ficou insustentável, porque as pessoas estavam vaiando, só que ele estava vendo o jogo. Pênalti. Não dá pra entrar. Não tinha. Quer dizer, é no mundo todo.
É no mundo todo. Mas futebol é uma loucura, uma paixão, é um prazer indescritível, assim. Cara, eu brinco com eles. Quem tava com o Raí, não sei. Que eu falei, eu trocaria qualquer coisa para poder... Mas a emoção de um jogador fazer um gol numa final de campeonato no estádio lotado. Assim, não é tem uma... preço, né? Não tem. Não tem. O cara que fez isso para mim é um... Né? O Nestor pegar uma bola daquela. Porra. É claro que a gente não vai... É difícil a gente vai avaliar a emoção dos outros, mas eu sempre acho que os jogadores... Claro que eles se emocionam, mas eu sempre acho que eu emocionaria mais se eu tivesse nessa situação. Porque tem uns jogadores que devem tão louco que eles não sorriem, né? Fazem um gol e ficam... deve ser uma coisa louca, né? Que é diferente daquelas dancinhas, vai. Eu não Sim, sou, sim. não tenho nada, tá Perfeito. tudo bem, não é preconceito, não é nada. Mas eu acho que tem uma... É óbvio que o cara tá imaginando se entrar em campo, se vai fazer um gol, ele... Que nem ir lá, vai ganhar um prêmio, você tem um discurso pronto, na hipótese de ganhar e tudo mais. É normal ter as coisas. Mas é mais maluco, né? As reações imprevisíveis. Isso, porque quando tem a dancinha, parece que o cara já pensou nesse negócio e que... Não, agora eu fiz o gol aqui, eu preciso dançar e tal. Enfim, tudo bem. Eu não gosto de ficar na não posição... tem gol mais legal do que aquele do Falcão contra a Itália, né? Aquela comemoração. 82, Nossa, né? Que aparece a veias veia aqui no braço. Nossa, velho. E não dá um negócio esquisito quando você vê um jogador que tem um talento como o Neymar, não ter explorado todo esse talento em prol da sua arte, por outras questões, ou desvio de foco, mas muitas lesões também, isso a gente precisa reconhecer e tal. Mas nós falamos, esse cara, o Neymar ele tem os fundamentos que é uma coisa de um artista de uma qualidade incrível nessa função específica de tratar uma bola dentro de um campo de futebol. Não, ele é muito talentoso. Mas eu acho que assim, podemos pegar um outro exemplo de uma personalidade muito ímpar, Adriano. Que eu acho fantástico. Eu sou fascinado pelo Adriano. Eu acho... nem sei desenvolver. Estou louco para ler a biografia. Alguém já leu? Sim, não, eu li um trecho que saiu no The Players Tribune, que eles adaptam da biografia. Porque assim, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Neymar, ao mesmo tempo eu acho ele um craque e não sei as razões pelas quais ele tem grandes implicâncias e tudo mais, mas assim, só para um desviado do Neymar, que é uma coisa... O Ganso. O Ganso, cara, eu fico chocado, porque o Rogério, né, nosso amigo Rogério, na época que o Ganso estava no São Paulo, ele falou, Nando, eu nunca vi ninguém mais técnico do que o Ganso. Isso, o que ele faz é inacreditável. E o Rogério já jogou do lado de muita gente, né? E ele teve esse azar, né, de uma contusão, né? E o Carlinhos Neves, que é grande amigo meu, que era treinador, preparador físico, conviveu com o Adriano, contava as histórias do Adriano, as dificuldades, que é um negócio, né, de uma outra área. Pesado. Uma outra área. Uma outra questão. Uma outra questão. Não é exatamente. E eu falava do Ganso, que eu era louco pelo Ganso. O que aconteceu? Ele falou, ele teve se recuperou mal. Acho que ele era o Ganso veio do Pará. Sim, ele é do Pará. A contusão dele foi no Pará? Acho que a primeira foi. Foi uma coisa... No Santos ele teve outra. Mal cuidada, né? Que essas coisas que lamentáveis, que você vê uma trajetória, né? E ainda assim ele continua sendo um craque. Aí Tem hora que ele faz algumas coisas e você fala, como é que ele fez isso, né? Não, ele era Ele o fez um desarme de Fluminense letra mesmo. agora. Nesse último jogo, ele fez um desarme de letra. Uau. Ele interceptou um passe de letra. Um olho na nuca, né? Isso é uma coisa Aquele ele jogo que a gente estava falando que o São Paulo foi roubado do pênalti eu acho que ele que deu passe pro pênalti do Hudson. Ele jogava pra caramba. Cara, é um jogador que um tenho... artista. Um artista, um gênio. E ele sim deveria ter ido para também
2010. 2010. Porra, ele tava velho, pronto. aquele- Era a Copa do cara. 2010 ele tava Imagina, pronto. se ele botasse o Neymar e o Ganso, ali, a gente não tinha perdido. Exato. Ah, o Neymar quer ainda dizer, era não- o Neymar ainda muito novinho, tava aparelho, mas o Ganso já tinha jogado o campeonato vem cá, inteiro mas bem, né? Desculpa, era tá o com o Neymar. Felipe Melo? Isso, vai estar não um é grafite. Poxa, e Nando, o Dorival ele assumiu com um discurso de reaproximar a seleção do torcedor. Poxa. Nada, né? Não, pelo amor de Deus, né? Até Eu agora, acho que tirou tá ele da afastou. realidade, né? A declaração dele depois do... Vai pra final, né? Não, isso ele falou. Mas a entrevista dele depois do 1-1 com Estão evoluindo o e tal, né? Uruguai foi ele e O Rafinha. Rafinha... Jogamos demais. jogamos pra Os caras... Você assiste todo jogo da seleção, você tá lá. Não? Por acaso assisti o da Venezuela, que até jogou bem o primeiro tempo. Eu achei que jogou bem. Sim, criou ações e tudo mais. O do Uruguai foi muito... Não vejo. Eu não vi na Copa América, eu não vi nenhum. Que coisa isso, né? Eu tô a gente acabou de falar de 82, né? Que é um negócio que brilha 82 nossos olhos até hoje, né? Quando a gente lembra daquilo. Eu lembro, assisti 86, me lembro. 90 foi o Lazzaroni. né? Nossa Senhora. Aquele gol do... Meus encantamentos começou ali com a seleção. A partir dali eu... 90 foi... 94 eu escrevia na Folha com o Marcelo. Eu lembro. A gente tinha uma campanha, contagem regressiva para o Brasil perder a Copa. Né? Porque eu achava o fim da picada seu Parreira e não Tele. Né? Isso, Assim, exato. a São Paulo tinha sido campeão. Exatamente. Do mundo. Ganhamos a Copa e fomos despedidos da Folha. Né? Tinha Tele e Luxemburgo, né? O Luxemburgo bem no Palmeiras, Tele no São Paulo e era o Parreira, o técnico da seleção. Cara, daí 98, que foi aquela coisa esquisitíssima, Foi. né? Aquele jogo da final. 2002, que foi bom. E 2006, que foi chocante. Nunca teve tanto jogador Cara, bom. mas vocês viram o podcast do Jamil Chad com quem? o Zé... Com o Júlio? O Zé Roberto Toledo? Toledo? Né? Vocês não Sobre viram? 2000, sobre não, a Copa, sobre sobre 2006? 2006. Olha É só. maravilhoso, cara. Porque ele conta, porque ele vai lá na CBF, na FIFA. E daí toda a história do Ricardo, uma loucura. O que foi fazer, vendia um ingresso para fazer o treino, enfim. Isso, exatamente. Vegas. Era um negócio bizarro. Bizarro. 2006, daí 2010, Dunga, Dunga, esse... Bom, 2014, 7x1. 7x1. Você tava no jogo? Não. Eu tentei Eu tava. comprar... Uau! Você tava no Mineirão. Qual foi a Peraí, sensação? descreve, Fala aí, conta. fala aí. É um negócio... Eu senti... Eu fui... aconteceu? Nós começamos a trabalhar em notícias populares, né? Uau! Nós somos da turma da PUC e, enquanto estava na faculdade, fomos lá, arrumamos emprego. Eles cobriram o esporte. NP, NP. Uau, velho! Eles cobriam o esporte, né? Mas Depois da parte de polícia, né? Isso. Mas eu era da polícia. Eu Uau! polícia. E assim, e tinha na sexta-feira, a gente era mandado para fazer o presunto do domingo. Que a gente fazia pro Jornal Domingo, precisava tinha que ter um antecipar o cadáver de um presunto. crime escabroso. Imagina, eu na faculdade. Uau. E assim, a sensação... E eu cheguei a ver lá eu cheguei a alguns locais antes da polícia, porque a gente ficava fazendo a ronda, a gente chegava e depois chegava a PM. Uau. E daí eu vi aqueles cadáveres assim, parecia uma coisa meio um boneco de cera, uma coisa que não era real. Eu sentia a mesma coisa com 7x1. Eu tava lá trabalhando pela placar e os caras começavam a fazer gol, fazer gol. Assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui, cara? É isso. Que é isso que tá acontecendo? E eu Compara, né? Nunca mais vai é acontecer um, uma é coisa dois, não é tem. 3, é 4. Eu falei, Copa do Mundo no Brasil, nós estamos aqui no Mineirão. E 25 minutos no Isso, primeiro isso, tempo, cara, não é que foi? Claro, com Não é 25 minutos possível. tava 5x0 o jogo, né? É uma coisa maluca. E daí eu fiquei só pensando em trabalho. Eu falei, olha aqui, eu estou realizando um sonho de cobrir uma Copa no meu país, é o Brasil, um país maior vencedor e tal. E tá tomando de 7x1, tomou de 7x1. Eu lembro que no intervalo... Aí eu já fui descendo lá para as coletivas e tal.
Mas, cara, eu me lembro, pra mim, a Alemanha que foi campeã, né? Isso. Que fez o centro deles lá na Bahia. Isso, Santo André na Bahia. André. Santo André. Os caras estavam no astral que... Pô, total. Camisa do Flamengo. Estavam jogando mais com o espírito brasileiro do que o Brasil. Isso, né? estavam curtindo. Estavam curtindo. Desculpa, meu Filipão. 14 foi isso, 18 foi a Rússia, Neymar, nos Nossa, memes de aquele cair pra lá e A pra meme. Rússia deu um azar, vai. Rússia deu um azar. perdeu da Bélgica. Peraí, qual foi? Foi Bélgica. A Bélgica, dá 2-0 pra Bélgica no primeiro tempo. Deu uma azar, mas aí só não era ter botado o Marcelo, né? Tinha deixado o Felipe Luiz. E daí Nossa, daí agora... o 22, Croácia. Croácia. Ele tá aproveitando que o São Paulo tá sem lateral esquerdo, ele fica puxando uns Eu não tenho, não. Zero. E quem vai trazer esse Wendel? O Wendel, Foi, tá bom. Foi, tá bom. A gente precisava de um ala. Um ala Veloz, que vai até o fundo. Mas vem cá, mas tá difícil achar lateral direito. Tá, Caramba, muito. Você sabe que um dia desse também, no Instagram, não sei o que, entrou o Ilcinho. Então, ele tá Não, ele tá arrepiando. Eu tô brigando com ele. Eu sim. É eu contra ele no UOL. Como assim? Eu sou a favor Eles do brigam. Zubo, ele é contra. E a gente fica duelando lá. Então eu falei, cara, não. É o Ilcinho? Ilcinho, nossa. Mas vocês têm... Ele nosso tá, Ilcinho. Ele mora nos Estados Unidos, tá voltando. Ele Mas é o que muito que- bom analista de futebol é? e se comunica muito bem. Eu tô por fora. E ele tem uma Aonde coisa, ele começou com uma coisa atua? de gamer. Ele tem YouTube. Eu não sei. mas ele Desce descasca a o ripa meu no dia Zubeldia. e eu defendo o meu dia. Ele descasca o meu dia, eu defendo o meu dia. Não, eu falei, mas é bom de. Vai pro confronto. Nossa, cara, ele era técnico, né? A gente já teve bons laterais. Ele era excelente. Ele era excelente. Pedalava. Ele era excelente. E o São Paulo tirou ele do Palmeiras, na época que o São Paulo São tirava Paulo do tirava Palmeiras. Quando a gente jogador, fazia, né? tirava o jogador. Não era o contrário, que você falou do Hendrick agora, né? O São Paulo Não. tirou o Wilsinho do. Você gosta do Luciano, Nano? Eu gosto. Eu Todo gosto. mundo que gosta sim. Eu gosto porque Já o percebeu? Luciano Eu gosto. me irrita. Eu não entendo como ele não tem um técnico. Sabe, às vezes eu fico passando... Ingenuidade, claro, no que você sabe o que acontece no campo. Mas assim, tem que chegar o Luciano, sentar e falar, vem cá, meu. Porque ele perde muita bola. O São Paulo, ele faz muitos gols importantes, aqueles que você não acredita, que salvaram já o São Paulo. Mas o São Paulo tomou muitos gols por ele perder bolas Tem na isso, Corinthians, verdade, risca da Corinthians. nossa área Corinthians. por uma coisa dessa meio de se jogar, de achar tem uma coisa que ele faz, uma atitude que ele tem que o atrapalha e atrapalha o time. Mas eu prefiro ele na gente do que no Cruzeiro. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Acho que ele tem um... E ele é bom. É. Mas assim, vamos lá, né? Na boa. Desse time você gosta mais de quem? Caleri você gosta? Eu amo o Caleri. Eu tenho uma coisa com ele e me sofro um pouco com essa instabilidade emocional dele. Que até me perceptível a toca. distância Porque, mas assim, a maneira como ele se entrega, como ele se envolve com o jogo, e por isso que é espantoso quando ele não consegue se envolver, porque algo acontece. Sem dúvida. Né? Assim. E eu gosto dele, e ele é um cabeceador, cara, ele é um dos grandes cabeceadores que eu já vi. Exato. Não é exatamente muito técnico, mas cabeceia muito bem. Muito bem. Eu gosto. Quem mais? Peraí. Lucas, claro. Alisson. Porra, eu detestava o Alisson. Então essa não é uma invenção do Dorival maravilhosa? Ele virou, eu passei, depois que ele se contundiu e toda a pessoa dele. Porque é ridículo, né? Essa posição de torcedor, de ter essas implicâncias, de ser assertivo, detestável, não sei o que. Depois eu me constranjo um pouco de falar. Mas ele não estava. Não, mas tudo bem, uma coisa é isso, mas você toma essa coisa como se estivesse falando do indivíduo. Perfeito. Né? E passa a ser, né? A torcida fala de uma forma violenta, agressiva, hostil. E eu acho, depois eu falo, não posso, é horrível falar assim. E daí toda a história dele e tal, jogou muito bem. São Paulo caiu, vamos combinar, né? Depois que Perdeu Depois os dois, né? Pablo Maia e Alisson. Perdeu os dois. Perdeu os dois. Pablo Maia. E estranho pra mim é o que aconteceu com o Luan. Porque eu achava ele Pois é, tão... eu também gostava. Sempre gostei também.
Mas vamos voltar aos jogadores. Mas Temos o Ferreira, o Ferreira que também se machuca, né? Rato. Rato com o gol que ele fez contra o Corinthians já Tem tá um aí. crédito, absorvido não tem? pela Ganhou, tá. Tem um Tá, crédito grande. Eu gosto muito do Nestor. Eu tenho alguma coisa. A contusão dele, não sei. Eu sempre acho o Nestor craque, meu. Eu lamento ele não estar sendo aproveitado, não entendo essas coisas. Pra trás, vamos lá. Arboleda. Nosso porra louca. É o Loki. É o nosso né? Serginho Chulapa, da Chulapa, zaga. Fabão. Dessa vibe. linhagem. Ele, às vezes, dá vontade de matar ele, né? Quando ele faz uns erros, ele entrega umas Sai bolas que você jogando. fala, não é possível, velho. O Criciúma Foi a última. Ele furou. Não, aquilo foi... Ao mesmo tempo é o que tá há 8 anos no negócio. Já Não, pegou e de ele tudo, né? também, imagina enfrentar o Arboleda. Rapaz, eu que não queria, bicho. Exato. O Arboleda... Alan Alan Franco. Puta, isso aí eu conheço o Da primeira vez que eu vi jogando, eu falei, uau, esse cara tava na reserva. então. Ele mata, ele tem aquela meia naquele lugar, ele mata. E ele passa bem, velho. Passa muito pra bem, caramba. sai jogando. Porque tem um negócio que eu odeio nesse futebol atual, que é aquele jogo que fica no campo de defesa. A trocando saidinha? passe. Roda. Não é nem a saidinha do Diniz, Diniz, tô falando daquela saidinha de Volta não, pra trás. de não ter o que fazer, não sabe o que fazer. Fica o jogador andando assim. O Alan Franco, ele pá, ele dá uns pá, e ele dá vertical. ele dá velocidade na Dá, bola, ele dá. bate Isso, forte. dá andamento pra taca bola. de sinuca, Pum, sabe? Porque às vezes o cara dá aquele passe, pum, ou dá o passe pra trás, que você fala, pra quê? Alan Franco eu acho bom. Também Pá. gosto. Rafinha, aposenta ou mais uma temporada? Não sei. Eu acho que ele Obrigado. deve ser um lugar que deve ser super importante ali, sabe? Eu acho que esse negócio, isso que não dá pra saber. Eu estou em banda, certo? Eu toquei em uma banda. A dinâmica de uma banda, ela, se você analisar individualmente, vamos lá, os Titãs. Se você pegar o Marcelo Fromer, né? Meu melhor amigo, se você olhar tecnicamente como guitarrista, você não é o melhor, não é um craque. No entanto, dentro da banda, o papel dele aqui é fundamental. Sem ele, tanto que eu saí depois, por várias razões. Mas era uma enzima. Certo. Então, assim, Fazia- analogamente, eu Faz o time jogar. não sei avaliar. Eu me sinto um pouco também já evito falar essas coisas. Eu acho que, evidentemente, um jogador na idade dele, quantos anos ele tem? 39. É claro que o rendimento dele cai, ainda não tem aquele fôlego e tudo mais, e lateral é difícil, né? Pois é, Não E ser. o Luiz Gustavo com 37. Mas ele joga bem, né? Eu acho que Fica, até né? pela uma outra função, ele consegue, como ele fala, o lateral, né, sem a explosão, e o Luiz Gustavo ele consegue ocupar. Ele corre bem. Corre. Ele Corre. mantém. Ele tá. Não parece que tem 37. Não, se ele coloca tem uma bem, se postura coloca alta bem, e bate. elegante. Né? E ele acho que dá uma consistência ali. Eu acho que emocionalmente ele também é uma pessoa que tem liderança. importante para ter. Rafael. Poxa vida, o Rafael é o melhor dos nossos goleiros recentes. Pós-Ceni. Mas ele andou dando umas. Putz, aquele gol contra o Palmeiras, aquela saída. Última bola do jogo. Última bola do jogo. E Com menos ali- 2 pontos, o Botafogo já estava campeão, senhores. É. Não, peraí. Isso foi ano passado, né? Não. Foi esse ano. Esse, Esse a última ano. bola do Palmeiras foi ele. que ele Exato. saiu. Não, é porque você falou do ano passado, São Paulo tomou 7 5 gols do Palmeiras. Exatamente. Num campeonato. Isso. Deu, Não pode. Não O pode. Rafael, deu 7 gols de saldo pro Palmeiras, que passou, estava à frente do Exato, Botafogo. isso mesmo. A gente foi, O contribuiu. Rafael é um bom goleiro. Mas o São Paulo sempre teve ótimos. Então, mas, Não. também eu defendo ele porque tem uma crueldade, cara. Você vai comparar com o Ceni, o maior goleiro da história do São Paulo, talvez o maior jogador da história Não, do mas São Paulo. comparando com os titulares dos grandes times brasileiros. Vem cá, é que é muito maluco isso, é difícil comparar em épocas diferentes. Mas eu vou me lembrar, um goleiro que o São Paulo tinha, o Toinho. Claro, Toinho. Ele tinha uma jogada, ele era reserva. Era Ele tinha reserva. uma jogada que ele pegava a bola e chutava. O Careca ficava antes do meio-campo no lado esquerdo. Era um goleiro
Ele gostava de jogar com os pés. Não tinha essa coisa de jogar com os pés na época, mas ele gostava. Enfim, era um Treinava goleiro na linha. reserva que talvez hoje fosse melhor que muitos desses. Eu não posso Toninho, afirmar. grande. Goleiro reserva que Pera, entrava na depois vamos lá. entrava em briga. Valdir, Gilmar, Gilmar, Então, Zete. Gilmar, Zé. Então, Zete. entre o Valdir e o Gilmar, Que também teve? o São Paulo Teve patirou. o Barbiroto que eu Abelha, falei aqui. Barbiroto, teve aquela turma lá. Até, o Gilmar veio estabelecer. Abelha, lembra? Abelha. Não, Goleiro Abelha. Aí depois Gilmar. Aí depois Zete. Sete. E o Oliveira, e o Alencar. O Alencar. Oliveira, esses caras jogaram um jogo ou outro. O Não, Oliveira era o Hulk. Eu tinha o reserva do Rogério, o Roger, não era? Roger. Anos. Anos. Bosco, Depois ele virou titular em um certo momento, o Roger. o Mas Denis. quando o Rogério se machucava. Machucado. Ser reserva do Rogério era Maisena. difícil, né? Porque ele... Bosco era bom. Só quando quebrou a perna, né? Aí foi o Denis, goleiro Denis. Goleiro Denis. Goleiro Denis. Denis. Uau. Qual o pior jogador que você viu com a camisa do São Paulo? Não, ele- Ou você não quer citar nomes? Que isso? Tá bem cruel. Tá ele. bom, não. Não, Não Maurício fala, é do não mal. fala. Maurício é cruel. Não, é que vira e mexe a gente gosta de fazer seleção dos bagres. Mas é cruel, é cruel. Não, olha, eu vou te dizer, eu não vou dizer que é o pior, mas até para exemplificar como a gente pode ser. Cruel. Eu me irritava muito com o Reinaldo. Na primeira Kim. passagem, o nosso lateral, na primeira passagem dele pro São Paulo, eu ficava indignado, como esse cara joga bola. E, no entanto, voltou, o King não. Melhorou. Fez Ele gols melhorou. inacreditáveis, Nosso King. fez jogadas. Tá lá, inclusive, né, o Grêmio marcou contra o São Paulo várias vezes. Tá. Enfim, essas coisas. Você uma hora olha e fala, esse que é o pior jogador. Não, o torcedor é cruel, né? Ô, bicho? Nando, não vale Messi, Cristiano Ronaldo, que isso aí é muita maluquice. Mas Não, vem que, cá. que jogador você gostaria de ver no São Paulo, nesse São Paulo? Que jogador que você acha que cairia como uma luva no time do Zubeldia? Puta, peraí. Nossa. Vale Mbappé? Não. Isso é impossível. Coisa Brasileiro. possível. Possível. Pra ajudar o Casares aí. Vou te dizer, um ponta como o Estevão Luiz Henrique. Putz. Estariam bem. gostaria. Eu Baratinho. Eu gostaria. Não, mas eu entendi assim, o conceito do Conceito. jogador. Conceito, Jogador atacante um forte de atacante lado. forte. Cara, o Luiz Henrique, Ele resolve jogo. ele resolve jogo. Tomara que ele mantenha, mas ele é muito forte também, Passa cara. por cima dos caras. Né? Ele, quando o São Paulo pegou ele, a Nossa primeira vez que eu Senhora. reparei nele foi contra o São Paulo. Foi, no jogo. foi. Eu olhei e falei, Eu acho que eu, falei, uau, velho, quem é esse cara? eu acho que eu queria o Mas eu não Rodrigo Garro, viu? Olha. Carro. Tô 10 Ah, nossa, eu não sei. Eu não vejo jogo do Corinthians. Eu não vejo. Eu não Excelente. assisto também jogo. queria. Excelente. Vocês são profissionais, eu me dou o direito de não. Eu nem sei. O Topa Corinthians o tem- Rodrigo Garro também. né? Contra o É São o Paulo camisa ele não 10, jogou nada. né? Então é Isso é isso. Contra o verdade. São Paulo ele não jogou nada. Ô, Nando, aproveitando que você falou do Estevão e do Luiz Henrique, queria saber o que você acha do William Gomes. Poxa, eu adoro. Eu acho que ele tem. Eu fiquei um pouco. Não dá pra entender bem essa relação jogador e técnico, que uma hora o cara parece que é a joia da coroa, que tá ali, que vai entrar. Eu acho sempre promissor. Eu gosto de jogador jovem. Ele entrou e fez um golaço, ou Fez. dois, né? Um golaço. Cruzeiro, Golaço. né? Cruzeiro, Vitória. Depois ele, logo em seguida, ele perdeu algumas bolas num outro jogo por... Não, quando jogou com o Botafogo, né? Que ele entrou mal. E Entrou aí mal. ele saiu. Ele saiu logo, né? Ele saiu começou, no foi primeiro tempo. escalado. Isso aí não. E aí eu acho que, enfim, mas eu gosto dele, tomara que fique. Eu fico um pouco chocado quando essa coisa de alta rotatividade, jogador entra e faz um campeonato bom, uma temporada boa e é vendido. Depois se perde, vai lá o David Neres, né? Eu gostava dele também. Ele foi pro Ajax, foi isso? Foi pro Ajax, Mas e daí agora ele... Benfica, agora Nápoles, mas ele jogou acho que
3 meses pelo São Paulo. Exato. O Brenner, que eu achava que foi exatamente. para os Estados Unidos. Time... Aí isso é meio inevitável, né? Porque esses são os produtos mais valiosos do futebol. Atacantes jovens Sim, e sul-americanos. não dá pra você condenar. O cara vai, recebe uma bolada. E Porque vai. se tá. A vida dele é se quebrar, romper o ligamento, pode ser que. E o clube precisa vender, né? É. E Nando, o São Paulo está nessa situação de Tô sabendo. ter uma austeridade. Será que banca mesmo? Porque o São Paulo faz a austeridade e faz umas. Né? O nosso Daniel. Nossa. Deve estar devendo até hoje para ele, Tá, né? O tá. Daniel Nossa, Alves. Paga lá. Quentinho. É, O as próprio austeridades, Rames Ramos Rodrigues, Rodrigues. né? Ramos Rodrigues. Mas coisas que você fala. Assim, sinceramente, tinha que ter não só austeridade, que nem o Flamengo fez há uns. Né? Isso. Acertar as contas, reformar o estádio e ganhar. Porque o que é problemático, não só no futebol, não só no São Paulo, no futebol e no mundo, é esse imediatismo. Né? Que é assim, não dá. Tem que assim, se contrapor a essa coisa de alta rotatividade do mundo capitalista, do dinheiro, da pobreza que a gente é. Mas, por outro lado, porque assim, a cada ano que passa, o futebol produz muito dinheiro. E a diferença do que o Palmeiras e o Flamengo ganham por ganhar de dinheiro é numa progressão que o time vai ficando muito para trás. Ganhar um campeonato, 3, 4 campeonatos, ou tá na semifinal, é muito dinheiro. Então, e não há, a conta não é o ticket que você vende, não é mais, né? Tem que ter, enfim, eu não sei, do lado de fora eu falo, porra, austeridade, ficou 10 anos sem ganhar porra nenhuma e tá no mesmo buraco. Exatamente. Então vamos ficar 5, ganhar um paulista, ou nada, ou ter dignidade e recuperar. Foda-se se a torcida, uma hora, senão afunda. Afunda. Você perdeu o pé mesmo, assim. E outra coisa, aqui um assunto, pô, no SAF, né? Pois É um caminho, porque o São Paulo que me aflige é ter esses cardeais com a mentalidade dos anos 50 para ganhar pequenos benefícios, ter uma piscina, sei lá o que acontece, e ficar fazendo jogo de cena e ali, foda-se, né? O time. Então, assim, eu acho que é uma loucura, assim, você tem que olhar, voltando àquilo que a gente estava falando, é um negócio que movimenta bilhões no mundo. O São Paulo tem a 3ª maior torcida do Brasil. Ou seja, alguma coisa está errada no pensamento. Sem dúvida. Entendeu? Lota o estádio e tem essa torcida e no mundo onde o futebol é um commodity. Entendeu? E não apenas vender jogador. Eu acho que é um pensamento antiquado, descolado obsoleto. Para não dizer corrupto. Perfeito. Esse foi o Tricolaços. Chegamos ao final. Pô, maravilha. Né? Esperamos da primeira, esperamos de muitas outras participações, porque a gente falar do São Paulo é bom demais. Nossa, né? O tempo passa. Acabou já? Né? Olha lá. Olha. O São Paulo não joga hoje, né? Não, então, Jogou no. Agora, essa rodada aqui que é Palmeiras e Botafogo. Aí você tem 3 os jogos jogos, antigos. tem Fluminense e Criciúma, o jogo pegado ali na parte de baixo. O Galo tá jogando, pega o Juventude. Nossa, e olha, o Juventude, o Galo aspira alguma coisa? Não. Só a Juventude final. Só a final. E o Botafogo aspira tudo. Exato. É o tudo ou nada pro Botafogo, né? Exatamente. Bem, eu vou assistir esse jogo. Nando, Já tá na hora? Não, daqui a pouco. Nando, que alegria, viu? A gente ficou muito honrado que você veio. Muito Poxa, obrigado. Eu amei. Obrigado por terem me convidado. Adorei o papo. Eu quero esse almanac aí. Viu? Vai rolar. Nós vamos arrumar pra Não, você. ou me conta, eu vou atrás no Mercado Livre. vai rolar. Aí você vai riscar, vai fazer um círculo em todos os jogos que você foi. Eu fiz No isso. Morumbi. Puta, Você vai pegar os jogos, chefura. você vai lembrando, você vai ticando. Cara, O único pecado é que ele passa pra ele, que ele acaba em 2005, esse... Tirone, muito né? obrigado. Arnaldo, muito obrigado. Valeu. A todos. O Tricolaços tem o apoio da KTO. Siga o canal 3 Zagueiros, siga o canal Arnaldo e Tirone. Grande abraço. Pra frente, Tricolor. Tchau.
te vejo assim, 3 cores de um povo, uma nação. És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão. O planeta Terra, 3 vezes aos seus pés. Treme de tão forte e grande que tu és. É meu tricolor, eu não seria nada sem você. É meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver.